Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Nós estamos aqui iniciando o nosso poderosíssimo, emblemático podcast Quando Eu Mudo, Tudo Muda. Eu quero que você guarde no seu coração essa expressão, quando eu mudo, tudo muda. Toda grande mudança inicia por você. E hoje nós vamos trazer aqui muitos temas, alguns polêmicos, é verdade, mas outros que vão trazer, além da interação, e você pode fazer as suas perguntas, além da interação, nós vamos ter aqui muita curiosidade e muitos conceitos técnicos que vão desenvolver e ampliar a sua consciência da família, dos relacionamentos e dos negócios. E junto comigo aqui, eu estou com duas pessoas incríveis. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Dr. Jackson Jacques. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o seu horário para ouvir e assistir esse podcast. Sou grato, por esse convite e hoje será um dia especial, onde a gente vai desbloquear tudo, perfeito? É isso certeza, mesmo? É isso. E eu agradeço aí pelo convite, agradeço a todos aqui que estão participando e obrigado mais uma vez. Olha, um outro cara incrível que eu conheci há algum tempo e sei que é um cara dedicado à família, um cara que é dedicado aos negócios e é dedicado ao próprio desenvolvimento humano. Um cara que tem uma mente incrível. Ele é o Anderson Meise e está aqui conosco. Anderson, o homem da tecnologia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom dia Jaziel, bom dia Jacques. É um prazer, uma honra poder estar aqui, numa mesa com mentes brilhantes e eu tenho certeza que vai chegar a lares e a pessoas brilhantes também. E eu tenho certeza que vai ser um dia incrível, memorável, então fica aqui com a gente que vai ser sensacional e vai ter muito insight para você aplicar no dia a dia em todas as fases da sua vida também. Bom, Anderson, Dr. Jacques, nós vamos falar hoje sobre um tema incrível que eu acho que é muito pertinente para os nossos dias, que é sobre igreja na empresa e empresa na igreja, né? E esse conceito de empresa na igreja, igreja na empresa, traz muito, mas muito desconforto para os líderes da igreja, mas traz também muito desconforto para os empresários que integram essa comunidade. Por quê? Diferente de algumas comunidades cristãs, como a sua, Anderson, que nós fizemos um evento lá para empresário, sim, e eu quero parabenizar aqui a pastora Tere, né, pela iniciativa, a maioria das instituições evangélicas, principalmente cristãs, não trabalham esse desenvolvimento e essa amplitude de olhar para o empresário cristão. Então, a maioria dos empresários cristãos precisam buscar fora do seu ciclo conhecimento para exercer a sua missão nos negócios, no mercado. E o que eu percebo? Que nós temos espaços adequados, nós temos toda a estrutura para desenvolver isso no processo de interação na comunidade. Porém, o desconhecimento e a ignorância de alguns líderes fazem com que esse grande nicho de missiologia, vamos dizer assim, seja minguado dentro das comunidades. Então, primeiro eu quero trazer para vocês aqui a questão de igreja na empresa e empresa na igreja. Porque eu sei, Anderson, e nós já visitamos a sua empresa, e eu quero parabenizar a Max Life, é uma das maiores empresas de Santa Catarina. Os recursos humanos funciona muito bem, você é muito humano com teus colaboradores, Anderson, e por isso que o teu negócio não para de crescer. Mas uma coisa interessante que eu vejo que você faz, que faz parte do tema de hoje, é que você levou a igreja, né? Que a igreja não é um espaço físico, a gente vai explicar isso, mas é uma percepção interna. Você levou para dentro da empresa. Então, a sua empresa se tornou a igreja.
E nós vamos entender que o inverso também é verdadeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre da onde que veio essa ideia, esse conceito de fazer uma oração. Eu vi que tem um violão lá num espaço Sim. de treinamento teu. Eu queria saber de onde que veio esse entendimento, essa expertise de trazer o conceito de igreja sem impor a religiosidade, mas levantar um altar como Abraão fez dentro da empresa. Uau, que incrível. Todo esse contexto é muito importante. Então, vamos lá direto ao ponto. Aonde eu trouxe essa ideia? Atos 1. Atos 1, Jesus, ele passa, após ter ressuscitado, ele passa 40 dias instruindo alguns discípulos. E ele, nessas instruções, ele fala assim, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, que vem do alto do Espírito Santo. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão a Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então eu comecei a pensar nisso. Falei, poxa, que interessante. Então eu vou até o templo, até a igreja, até onde eu congrego, e ali eu sou cheio do Espírito Santo, que Jesus se refere a Jerusalém, esperar aqui até que vocês sejam cheios. E, cara, Jesus, ele é imperativo ali, ele dá uma ordem. Ele não fala se vocês quiserem, ou quem sabe um dia, ou a única condição que ele fala para vocês ir para esperar, é até que vocês sejam cheios de Deus. E quando eu me sinto cheio de Deus, cheio de Jesus, aonde eu estiver, eu preciso manifestar o reino dos céus. Aonde eu estiver. Vamos supor que tem um livro muito interessante que fala sobre as 7 esferas da sociedade. E ele fala assim que nós temos que implantar o reino de Deus dentro das 7 esferas. E eu estou inserido em uma delas, que é a área dos negócios, a área do business. E ali eu preciso fazer a minha parte como homem de Deus, como cristão, de trazer Jesus ali para dentro. Tá? Aí a gente entra naquela, né? Como que eu tenho uma empresa que não é religiosa, que não impõe a religião para as pessoas? Porque algumas pessoas, Anderson, eles não conseguem entender qual que é a diferença entre religião e religiosidade, né? Religião é religare, é se conectar com Deus, é se voltar para Deus. Porém, a religiosidade é esse poço sem fundo de conceitos preconcebidos e de distinção entre o bom e o mal, o certo e errado. E aí eu termino dentro do meu negócio, prejudicando o meu negócio quando eu trago alguns conceitos de religiosidade e não de religião. Perfeito. Porque quando você traz a religiosidade, é um peso. É pesado. A religiosidade ela é pesada. Ela é cheia de normas e regras e coisas pesadas que vai te sobrecarregar. E vai dogmático. Exato, perfeito. E quando eu trago a religião, eu trago Jesus, eu trago o reino de Deus para dentro do negócio, eu trago os princípios do reino. Eu trago tratar as pessoas bem, eu trago ser honesto, eu trago a justiça, eu trago a paz, eu levo a alegria. Então, a Bíblia diz, né, o reino de Deus não é apenas não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no espírito. Então, se eu levo isso para dentro do negócio, eu vou ser justo com os meus clientes, eu vou ser justo com os meus colaboradores e com os meus fornecedores. Eu não vou pisar no pé, não vou botar o pé no pescoço dos meus fornecedores e querer até o osso do pescoço. Não, eu vou ser justo com todo mundo e eu vou ter a paz. Eu sei que se as coisas estão indo bem, eu estou indo mal, eu vou ter a paz, porque eu sei que eu estou fazendo o meu papel, a minha parte. E isso é muito incrível levar para dentro dos negócios. Agora, ninguém na tua empresa precisa ter que aceitar todos os conceitos que você acredita, porque eu sei que tem pessoas até de sexualidade que optou por outra sexualidade e eu soube que você os trata como todos os demais, porque lá na tua empresa são mais de 62 colaboradores, o que me falam os teus colaboradores é que você trata todos iguais, independente da religião, independente da sexualidade, da opção sexual, independente do posicionamento ideológico, você traz esse conceito de profissionalismo no negócio, porém você não deixa de trazer
conceitos e princípios que você acredita, sem impor, mas expondo, porque há uma diferença de impor e expor, né? Sim. Você expõe, mas não impõe. Então, seria isso, porque o Dr. Jackson, não sei se já pegou algum processo, né, de algum empresário que impõe a religião, que é rude naquilo que acredita, que tira do colaborador a capacidade de livre-arbítrio e de escolha, e às vezes isso leva a um processo ou a rotatividade, doutor. Não sei se já aconteceu algum caso como esse, ou semelhante, ou no meio que você vive. É interessante que tu passou para nós agora a respeito da cultura. E o grande problema é o desafio, e eu vou trazer uma fala do ministro Mendonça, quando ele foi sabatinado para o cargo, né, para a função, para o sacerdócio de ministro do STF, e aí foi questionado o seguinte, e ele falou assim, ó, a igreja em casa e a Constituição no ministério. O que ele quis dizer com isso? Existe uma fala profunda a respeito de igreja e sociedade, e sempre existiu isso. O grande problema que a gente vê é a questão da imposição. E também, olha bem, da mesma forma que eu falo da imposição, eu falo também do posicionamento. Nós estamos passando por uma situação, e aí eu vou falar que isso é um ciclo dentro de uma sociedade propriamente organizada, e aí nós vamos falar de negócios, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar agora de profissões que até então não existia, como a questão do GRS, YouTube Influencer, essas profissões que, por falta de posicionamento de homens e mulheres com princípios e valores, e aqui eu não vou falar da igreja, eu vou falar daquilo que as 7 leis noéticas, o Bnei Noah, que determina, que é a honestidade, a excelência, o respeito. Por falta de posicionamento, eu vejo que alguns empresários que não conseguiram, de uma forma natural, como o Anderson falou agora, de uma forma objetiva e de uma forma intencional, sem precisar impor, sem precisar determinar, sem precisar decretar algo dentro da empresa, ou seja, a liderança se dá pelo exemplo e as regras e as normas se dão pelo exemplo. E o Anderson falou uma coisa muito certa na questão da empresa, e eu falo a mesma coisa, mestre. Eu sempre digo que a minha empresa é o meu templo e o meu escritório é o meu altar. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu não preciso que as pessoas sejam impostas naquilo que eu acredito e naquilo que eu imponho. Mas eu tenho regras e normas que as pessoas têm que obedecer. E essas regras e normas estão muito mais do que uma palavra, muito mais do que uma letra. Ela está na prática e na vivência. Então, quando eu olho o meu líder e aquilo que ele fala, ele faz, eu automaticamente, ou vou ser um organismo estranho nesse empresa, e se eu não adequar aquilo, eu sou expelido. Então, o que eu vejo hoje nas empresas e impondo regras dogmáticas, eclesiásticas, leis eclesiásticas, de uma forma ignorante, de uma forma que não há um conhecimento correto, e são prejudicados isso dentro do próprio tribunal, do próprio judiciário. Por quê? Porque a liberdade, e está lá no preâmbulo da Constituição, o Deus ali que eles colocaram é um Deus que não se define se é um Deus católico, se é um Deus evangélico, um Deus judeu ou muçulmano, pelo fato dessa liberdade religiosa que nossa Constituição nos dá. E o fato de ter essa liberdade não determina que eu seja imposto ou inserido a essa situação. Então, assim, falando de processos, eu já vi processo também contrário. Eu já vi processo que foi imposto princípios e dogmas de leis cristãs dentro de um negócio, e isso criou um conflito. O exemplo, a gente vai falar sobre a questão da mulher. Então, tinha uma empresa que chegou até nós, que foi receber um processo porque ele falou o seguinte: eu não contrato mulheres para trabalhar. Por que tu não contrata? Porque... E a resposta dele foi bem simples. Porque a mulher pode engravidar e eu vou ter que pagar para ela ficar em casa. Olha bem. Que loucura. Com certeza, isso fere a dignidade da pessoa humana. Isso é, sim, um preconceito. Isso é uma discriminação. E aí, a justiça está aí para ser provocada. E, ao contrário, também.
Ao contrário, de pessoas que professam a fé, e a gente vê agora em alguns concursos, em algumas situações, principalmente pessoas que guardam o sábado. E aí a gente teve o Enem. O Enem foi um caso, foi uma vitória de algumas igrejas que são sabáticas, que respeitam o sábado, o Shabat, e falou, olha, nós não vamos fazer a prova no sábado. E aí o que a justiça, o que a lei falou? Poxa, vamos olhar para a Constituição. Nós somos um país laico. A palavra laico é sem uma denominação própria de Deus, de religião. Então, nós vamos respeitar a vontade dessas pessoas. Então, esses dois mundos, elas são extremamente... É uma linha, é um nexo de causalidade. É uma linha muito tênue, muito sensível. Mas elas têm que ser respeitadas. E essa consciência do empresário cristão, ele está mais na sua prática do que na sua fala ou a sua escrita. Que aí, na verdade, doutor, é a diferença entre ter e ser. A diferença entre ter uma religião e tornar-se a religião. Porque o próprio Jesus, ele não traz um conceito externo. Jesus disse, eu sou o caminho. Que aí é justamente essa questão que você está falando de influenciar pelo exemplo. Então Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus não falava a verdade. Nos discursos de Jesus, ele não veio para falar a verdade, ele veio para manifestar, para incorporar e materializar a verdade. Então o Cristo é uma materialização da personalidade de Deus. Por isso que chamavam Cristo de comelão e beberrão. Por quê? Porque Jesus, ele vivia em uma esfera social, aliás, Jesus vivia em todas as esferas sociais e os religiosos tinham dificuldade de entender qual era o princípio e o conceito de influência que Jesus estava utilizando, convivendo com todos os níveis de pessoas. E aí esse cara é comelão e beberrão, esse cara senta com os pecadores, esse cara senta com político, é o caso do Zaqueu, esse cara ele vai pousar na casa de político. O Jesus tinha uma família que era amigos, né, que era amigo dele, que era o Lázaro, a Marta e a Maria. A Maria era uma ex-prostituta. Então, olha as amizades de Jesus. Jesus não tinha dificuldade de lidar com uma família de órfãos, que tinha uma prostituta e que tinha uma mulher ansiosa, que era a Marta. Jesus não tinha dificuldade de ter relacionamentos com o Mateus, que era um cobrador de impostos corrupto. Então, o que acontecia no caso do Zaqueu, né? No caso do Zaqueu, o próprio Zaqueu se converte e ele diz, eu posso devolver o que eu roubei das pessoas se eu fiz algum mal, mas Jesus não pediu para ele devolver nada. Então, esse influenciar pelo exemplo é que vai fazer com que a sua empresa torne-se o seu santuário, o seu templo, como você falou, doutor. Então, em vez de a gente focar em estudar para educar, para ensinar e dogmatizar por onde as pessoas têm que andar, nós precisamos retornar para o interior. Então você, praticando e sendo o que você ensina, você não precisa ensinar. Você sendo o que você ensina, você não precisa ensinar, porque você é a própria materialização daquilo que você acredita. Então, antes não precisa pregar. E sabe o que eu falo sempre, gente? E algumas pessoas não concordam comigo. Eu falo o seguinte, que na empresa, para os funcionários, existe 2 lugares que, se você pregar, as pessoas não vão te ouvir. Primeiro, na família. Por quê? Porque a galera conhecia o Dr. Jacques quando ele bebia, brigava, é só uma metáfora, caía lá na rua, o cachorro ficava lambendo a boca dele, entendeu? Os parentes iam ter lá que buscar, era o cara que dava problema em todas as festas, inclusive a de Natal e de Ano Novo, porque surtava, aí agora ele se converte.
não bebe mais, não fuma mais, e agora virou um super anjo, um super crente, né? Aí chega a morte e fala assim, ó, engraçadinho, deixa eu fazer a passagem dele. E aí o que acontece? Ele se torna um cara chato, porque ele fumava, mas agora quando os parentes fumam, ele fala, isso aqui é a chupeta do capeta. Do diabo. Eu não quero nem ficar aqui para não ser contaminado. Antes ele bebia cerveja, uísque, cachaça. Agora, quando alguém está bebendo isso aqui, é o xixi do capeta. Você está sendo contaminado. Então ele se torna tão agressivo nos relacionamentos que é impossível ouvir e seguir o que ele prega. Você vai nas cadeias. Eu fiz um trabalho no Caianduba, no presídio feminino. Você vai ver lá, nome bíblico, é o João, é o Pedro, é o Tiago, é o Jeremias. Filhos de crentes. Por que esses filhos de crentes que conheceram a palavra, participaram da escola dominical, estão presos? Porque o discurso dos seus pais não era coerente com as suas atitudes e comportamentos. Um dos filósofos mais céticos que o mundo já teve chama-se Friedrich Nietzsche. O cara que utilizou e cunhou a expressão Deus está morto. Só o que a gente não entende é que, como pode, e eu escrevi um material sobre isso, o nome do livro que eu vou lançar é Cristianismo de Alto Nível, eu conto essa história do Nietzsche. O Nietzsche, ele tinha pais e avós que eram pastores protestantes. Os seus pais, seu avô, era pastor protestante e Nietzsche, com 14 anos de idade, fez o curso de teologia. Só que você vai ler os livros de Nietzsche, o Anticristo e os demais, você vai perceber que a crítica de Nietzsche não é contra a Cristo. Quando o Nietzsche fala Deus está morto, mas o seu corpo não foi sepultado, ele está falando do corpo de Cristo. Por quê? Se Deus é o cabeça, a igreja é o corpo. O que Nietzsche está dizendo é, Deus morreu através daqueles que o seguem. Vocês pegaram? Uhum. A maioria das pessoas não entendem, mas se você ler o livro de Nietzsche, a crítica maior dele é contra os seguidores de Cristo. Quando ele diz Deus está morto, ele não está falando de Deus propriamente, mas quem representa Deus. Por quê? Porque na época havia um controle protestante e católico que subjugava, era o império bizantino. Uhum. Então, o que esse cara percebeu? Que eles utilizavam mais o poder e eram demagogos, ele era hipócritas naquilo que falavam. Então esse cara se rebelou completamente contra Deus e morreu de uma forma terrível, falando que era o Cristo, né? Gangrena no cérebro. Então, assim, o meio mais viável para influenciar as pessoas, Anderson, Dr. Jackson, ao meu ponto de vista, é exercendo o seu propósito de vida, é exercendo a sua profissão. Se você for um profissional justo, você, Dr. Jackson, eu, quando falo de você, indico, primeira coisa que eu falo, é um cara correto, é um cara justo, pode confiar. Por quê? Porque eu conheço a tua índole, você a mesma coisa. Então, assim, o que faz você ser um cristão não é a igreja que você frequenta, não é a denominação que você escolheu. O que faz você ser um influente, um cristão, que é um pequeno Cristo, é como você interage socialmente a partir das suas crenças. Se você incorporou esse ensino, se você incorporou essa dinâmica que você verbaliza. E aí as pessoas com certeza vão te seguir, sem você falar nada. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, pregue o evangelho a toda criatura. Se preciso for, abra a boca. Combina muito com o que o mestre acabou de falar,
que a gente precisa pregar o evangelho com as nossas ações, atitudes, com o nosso dia a dia, certo? Porque como é que minha esposa, por exemplo, meu filho, vai me olhar lá no púlpito de uma igreja pregando e vai falar assim, cara, esse é o meu pai. Uma coisa que me chocou muito há uns 30 dias atrás, eu levei uma mensagem na igreja e preguei e falei sobre família, sobre casa, sobre ser um marido, ser uma esposa. E, cara, o que me deixou muito feliz foi quando a gente chegou em casa, a gente foi esquentar o almoço, né, o que sobrou do almoço. Geralmente é o almoço de domingo, a gente vai lá, esquenta a carninha que sobrou do churrasco, faz ali a saladinha. É uma comida japonesa, soborô, né? Soborô, tem a francesa também, sim, né? Restou don't ter. Aí a gente tava esquentando ali, sentamos na mesa, ela olhou pra mim assim, cara, tô muito feliz, porque tudo que você falou lá, você pregou lá é verdade. Eu falei, cara, aquilo, meu olho já encheu de água, né? Entrou um cisco assim, que homem não chora, né? O Pablo disse que homem não chora, né? Aí entrou um cisco no olho, eu falei assim, cara, uau, que incrível poder ouvir isso e viver isso, sabe? E é o que você falou. Quando eu estou na empresa, quando eu estou no negócio, eu preciso viver aquilo que eu estou vivendo lá dentro da igreja. Porque eu tive muito trauma com o evangélico. Tive muito trauma com crente. Porque primeiro que eu cresci num lar católico e a minha avó tinha uma pastelaria. Eu trabalhava lá com ela, tinha 9 anos, eu trabalhava com ela. Servia pastel, servia a cervejinha ali pro pessoal, a pinguinha. Eles tinham as pingas lá cheias de mato dentro e aquelas pingas curtidas no licor. Enfim, eu ajudava ali minha avó um período e outro período eu ia pra escola. E minha avó olhava para mim e falava assim, esse ali você pode vender, aquele você pode vender. Aquele, tá vendo aquele ali? Que ela não pode vender fiado, não. Eu falei, mas por que, vó? O que deu? Por que não pode anotar? Porque a gente tinha a cardenetinha, né? Na época da cardeneta, a gente anotava o nome da pessoa, anotava o que ele consumiu e depois, quando ele recebia a aposentadoria, o salário, ele ia lá pagar. Era muito certo isso. Mas ela olhava, aqueles ali que tá naquela mesa lá, que lá, você não pode vender fiado, não. Eu falei, por que, vó? Porque eles são crentes. Eu falei, sério, vó? O que tem? Esses crentes não pagam. Olha só como lá quando eu tinha 9 anos de idade. Aí chegou no colégio, segundo ano, terceiro ano, eu tinha um pessoal dentro da sala de aula que era crente. E nessa época eu não acreditava em Deus. Eu tinha ali era modinha até dentro da escola, né? Ser ateu. Ser ateu era moda. Você acredita em nada? Não acredito em nada, não. Acredita em mim, nas pessoas e bora lá. Universo. Força do universo. Aí tinha na sala de aula essas meninas. E aí, cara, talvez ela vai estar ouvindo a gente aqui, mas faz parte, né? Mas era o que eu pensava no momento. Eu falei, cara, nossa, só que pessoal feio, né? Pô, não podia nem encostar neles, parece que a gente tinha lepra. A gente não pôde fazer a festa de final de ano, de encerramento do terceirão, porque elas não queriam. E aí a gente acabou não fazendo a festa de final de ano. Então eu queria muito fazer e, sabe, aí acabei pegando esse ranço. Falei, aí, enfim, cresci nesse mundo. Porque ser crente é chato. Ser cristão é ultrapassado. Não, e às vezes eles são muito chato mesmo. Não são educados, não dão bom dia, não dão boa tarde. Eles só falam com você se for para pregar. Eles não te dão um bom dia. Mas quando é para falar, olha, porque Deus vai te salvar, entrega a tua vida. Mas, ô miserável, você nunca me deu um bom dia. Você não tem um papo para conversar, para puxar uma ideia. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte. Você não é mais importante do que a minha crença. Sendo que, como Jesus diz, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Uhum. Então, as pessoas devem ser mais importantes do que aquilo que você acredita. Porque o que você acredita está diretamente ligado às pessoas. Perfeito. O evangelho... Gente, esse é um conceito que eu acho que é meu. O evangelho e toda a Bíblia se resume em 2 pilares. Você já me viu falando isso. Relacionamento e responsabilidade. Quem quiser entender a Bíblia, se você quiser entender a Bíblia, você precisa entender só 2 conceitos. Responsabilidade e relacionamento.
Se você for responsável com os seus relacionamentos e se os seus relacionamentos te levarem à responsabilidade, você já está salvo. Você já cumpriu toda a Bíblia. Muito, muito bom esse aí. Fechando aqui essa linha de raciocínio, lá dentro da empresa, o que a gente faz? E que eu aprendi o quê? Não é por força e nem violência. Isso está escrito. Isso está na palavra. Não é por força nem por violência. É pelo exemplo e pelo que eu carrego. Ou seja, pelo Espírito, pela mudança que o Espírito fez dentro de você. Causou em mim. Eu vou voltar de novo em Atos 1. Ficai, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto venha um poder sobrenatural, sobre-humano, e venha mudar todo o meu pensamento, a minha forma de viver, a minha forma de agir. E eu, por si só, a psicologia acho que fala muito sobre isso, eu, por si só, não mudo. Eu não mudo. Eu tenho a minha essência formada. Mas quando do alto sou revestido de poder, esse poder faz com que eu tenha novas ações, novas atitudes, novos pensamentos. E aí sim, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, cara, você realmente está diferente. Você realmente não é só dentro da igreja. É fora, é em casa, é no trabalho. As pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim, eu quero isso que você carrega. Eu quero isso. Como que eu faço para buscar isso que você carrega? É diferente. É diferente. Eu quero isso aí que você está carregando. Então, da empresa não pode ser diferente. Lá no nosso negócio, a gente tem 62 colaboradores hoje. E lá tem homossexual, tem até um rapaz que é trans, uma moça que é trans. E o que acontece? Quando essa pessoa entra na igreja, a gente deixa muito claro. Nosso RH fala assim, nós somos uma empresa cristã. Somos uma empresa de base, que a base da empresa é bíblica. E eu quero que você entenda uma coisa. Você vai ser muito amado aqui dentro. Eu falo isso. Eu faço questão de entrar em contato com essas pessoas e falar isso. Você vai ser muito amado aqui dentro. Você vai ser respeitado aqui. E se alguém faltar com respeito com você ou ficar de chacota, eu quero ser o primeiro a saber. Porque a Bíblia diz assim, você tem que amar a todos. Agora, quero deixar muito claro. Eu não concordo com o que você está vivendo. Eu não concordo. Eu acho que tudo isso aí pode ter uma solução. Não faz parte da minha crença. Eu não concordo, mas Sim. Respeito. Não faz parte da minha crença, não concordo, mas respeito. Você vai ter o meu respeito, você vai ser tratada com muito amor e carinho aqui dentro. E nós vamos cuidar de você, se você se deixar cuidar. E ia ser muito legal, sabe? As pessoas às vezes choram, me dão um abraço, falam muito obrigado. Eu nunca fui tratado assim em nenhuma empresa. E isso é um diferencial incrível, cara, sensacional. As pessoas, mesmo olhando pra gente e sabendo que eu não concordo com o que ela tá vivendo e ela se sentir amada mesmo assim, cara, isso não tem preço. Então, mas aí é que eu falo para vocês, qual que é o diferencial? A responsabilidade pelo relacionamento. O Espírito Santo, quando entra dentro de alguém, a ideia do Espírito Santo é nos preparar para os relacionamentos. Por que quando Deus foi criar a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas? Por quê? Porque apesar de a terra estar sem forma e vazia, o Espírito não deixou que a conexão do céu permanecesse com a terra. Por isso que o Espírito pairava sobre a face das águas. Porque a ideia é o seguinte, Pai, Filho e Espírito Santo está no céu. Por que o Espírito estava na terra, pairando sobre o caos, pairando sobre a escuridão, pairando sobre as águas? Nós somos 70% do nosso corpo é líquido e nós viemos da terra. Então, o que Deus estava dizendo ali? Que o Espírito tem a função de nos vincular, de nos capacitar para os relacionamentos. O relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. Então, o Espírito te prepara para se relacionar com Deus, ele te dá capacidade, nutriente suficiente para você se relacionar com Deus, mas também capacidade, expertise para se relacionar com o próximo. Por isso que Jesus diz que todas as leis, quando eu falei isso aqui para vocês, que se você for responsável e criar relacionamento, você é salvo, porque foi Jesus que disse isso. Jesus disse assim, ó, eu vou resumir os 10 mandamentos em 2, que eu digo que é 3. Ele diz assim, ó,
ame a Deus sobre todas as coisas. O amor é um sentimento e uma decisão de relacionamento. O amor não é apenas um sentimento, o amor é uma decisão. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu digo que é o triângulo do relacionamento. Eu, você e o próximo. E tudo vai ser regido por isso. E sabe o que Jesus diz? Todas as leis e os profetas se cumprem nesse mandamento. Ou seja, se todos os mandamentos da Bíblia se concentram no relacionamento com Deus e no relacionamento com o meu próximo, a minha salvação depende do meu relacionamento. Agora, deixa eu soltar uma bomba aqui para vocês teológica, vocês que são cristãos. No capítulo 25 de Mateus, Jesus fala uma parábola chamada a parábola das ovelhas, né, e dos bodes. E Jesus separa, ele diz assim, que naquele dia, que é o dia do julgamento final, da salvação, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele diz que os da esquerda serão os bodes. Da esquerda serão os bodes. Serão os bodes, né? E o da direita, as ovelhas. Então, olha que interessante. Ele diz que ele vai chegar para aqueles da esquerda e vai falar o seguinte, os bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso significa que o inferno não foi feito para os homens. Deus não faria o inferno para condenar a sua própria criatura. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Porém, se eu fizer o que ele faz, que o diabo faz, eu vou... Justiça, doutor. Eu vou para o lugar que eles têm que ir. Então, eu não sou criminoso. Você é criminoso, você vai para a cadeia. Se eu fizer um crime, para onde que eu vou? Para a cadeia. Foi isso que ele falou pro pessoal da esquerda, para os bodes, né? Então, ele diz assim... Aí, esses bodes, eles vão perguntar assim, no ensino de Jesus. Mas... Aí Jesus vai falar assim para ele, olha que interessante, pessoal. Jesus vai falar assim para ele, porque eu estive nu e não me vestiste, eu estive doente e não fosse me visitar, eu estive preso e você não foi me ver, eu tive sede e você não me deu de comer, eu tive fome e você não me deu de beber. Aí eles vão questionar o mestre naquele dia da salvação. Quando foi que você estava nu, estava doente, estava preso, com fome e com sede e eu não dei o suporte? Aí Jesus vai trazer a bomba teológica. Ele vai dizer, quando vocês fizeram um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. Veja que o seu relacionamento com o próximo, ele é um vínculo com o relacionamento com Deus. Jesus está dizendo assim, ó, o bem que você fez ao próximo, você fez a mim, porque eu e o próximo somos um. Uau. Agora, aí ele vai olhar para o pessoal da direita, para as ovelhas, né? E aí ele chega para as ovelhas e fala assim, ó, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo, porque eu estive nu e me vestiste, eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com sede e me deste de beber, eu estive preso e doente e fosse me ver. Aí, essas ovelhas que estavam do lado direito vão perguntar assim para ele, quando foi que você estava nu, doente, preso, com fome e com sede, e nós te demos esse suporte? Aí Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeste. O que eu entendo com esse ensino de Jesus? Jesus está dizendo e deixando muito claro que o seu relacionamento vai definir o seu futuro eterno. E todo o ensino da Bíblia te leva para o relacionamento. Os 5 ministérios e os 9 dons espirituais, todos são ferramentas de relacionamento. Os 5 ministérios e os 9 dons espirituais são ferramentas simplesmente para você se relacionar com Deus e com o próximo. Se você, agora, esse pessoal que diz que é crente, que é religioso, chato, não vou falar um negócio aqui não, chato,
que não consegue se relacionar, não consegue lidar com as diferenças, é crítico, julga, se separa de todo mundo, não vive em sociedade, não contrata ninguém que não seja cristão, você está destinado e enquadrado nos bodes, nos que estão do lado esquerdo, que são aqueles egoístas que estão pensando apenas na sua crença e na sua salvação. Muito forte isso. Então, se você quiser realmente influenciar as pessoas e quiser atrair o favor e a bondade de Deus e a graça de Deus, aprenda a se relacionar. Nós vamos fazer uma imersão justamente por esse motivo, dia 6 e 7 de julho, e a ideia é criar uma mentalidade, um mindset de evolução e de profundidade nos relacionamentos, tanto a nível espiritual quanto a nível social. Se você não consegue influenciar a sua sociedade, isso significa que você não consegue ter um relacionamento profundo com Deus. Todos os grandes influenciadores da sociedade criaram um vínculo de relacionamento com Deus, porque é essa ligação, céu e terra, terra e céu. O João disse, não adianta você dizer que conhece a Deus se você não ama o teu próximo. Verdade. O João não falou isso? Primeira carta de João, capítulo 3. E ele deixa bem claro. Olha o que João diz. João diz o seguinte: se você odeia o teu irmão, você é assassino. E vocês bem sabem que nenhum assassino entrará no reino de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os seus problemas de relacionamento vão te levar para os braços do capeta, vão te levar para o inferno, vão te levar para a condenação. O João está dizendo isso. Se você odeia o seu irmão, você quebrou a lei que te dá acesso ao céu, que é a relação com o próximo e a relação com Deus. E ele diz que nenhum assassino vai herdar o reino de Deus. Então, eu preciso fazer um download das informações corretas e fugir dessa religiosidade e desses líderes religiosos que querem só manipular você e criar regras, dogmas, que essa é uma das leis do poder. Todo imperador, como Hitler, todo imperador, toda dinastia, todo governo, toda supremacia, toda autoridade. Todo governo autoritário. Ditador. Todo ditador, ele precisa criar regras. Ele precisa criar regra. E você que está aí, que é tão inocente e se submete a regras que você nem mesmo sabe por quê. Por que você não toma vinho? Por que você não corta o cabelo? Não sei, me ensinaram que é pecado, mas por que é pecado? E se perguntar para eles, você vai ser disciplinado, porque não é interessante para eles. Assim como para o governo, não é importante a sua educação, a sua expansão de consciência, a sua profundidade em conhecimento. Para alguns líderes religiosos, não é importante que você conheça a Bíblia, é importante que você conheça só a cartilha da sua denominação. Abre essa mente. Para de ser religioso que ninguém aguenta mais você. É como o livro de Eli. Eu vi aquele filme, o livro de Eli. Vocês viram já? O livro de Eli? Sim. Cara, achei fantástico aquele filme. Porque ele vai contando uma história de um grande herói ali que vai matando, enfim, derrota um monte de gente. E ele tem um livro na mão e todo mundo quer esse livro. E, de repente, ele chega lá no reinado do James, né? Do James, e aí ele começa a ditar a Bíblia, aquele livro lá, e aquele livro era a Bíblia. Aí onde formou, né, o King James, né, a versão do rei James. E eu achei isso muito interessante, porque quem tinha o livro detinha o poder. Quem detinha, não o livro, né? Aquilo que estava escrito no livro detinha o poder. Tanto é que depois ele roubaram o livro dele, né? Ele perdeu o livro, mas mesmo assim ele continuou com o poder. Ele chegou lá e contou, e o que mais choca é que ele era cego. Olha só que interessante, né? Ele era cego e contou o livro, aí eles conseguiram desprender o livro, aí que ele estava cadeado, conseguiram quebrar o cadeado, abriram, o livro estava todo em braille.
Olha só. Interessante. E quem detinha aquele conhecimento detinha o poder. E a gente, se a gente voltar um pouco na Roma Antiga, as missas eram rezadas todas em latim. E as pessoas não entendiam aquilo que era o rezado ali, as missas. Aí os padres tinham que vir traduzir aquilo para os fiéis. Até que chegou João Calvino, Martim Lutero, e fez toda a reforma protestante. Foi lá e escreveu a Bíblia em alemão, a primeira, né? Teve ali o consenso. Foi as primeiras traduções, né? Foi as primeiras traduções. E então o conhecimento daquilo que estava escrito foi para o povo, não saiu da mão dos poderosos. Porque a igreja católica na época era o poder. Era o poder. Tinha o presidente, podia ter o rei do país, mas, cara, quem mandava na cidade, quem mandava ali naquele reinado era o padre, porque ele detinha a palavra. Não, até hoje, em cidades do Nordeste, quem manda é o padre. É o padre. Você entra... Agora, como que eu consigo manipular a mentalidade das pessoas? Detendo poder. Conhecimento é poder. Se eu tiver o conhecimento, eu vou impor para você, e como você é manipulável, como você é massa de manobra, vai atrás da boiada, eu, com o meu conhecimento, porque a Bíblia é difícil de interpretar mesmo, tá? Tem que ser muito sincero para trazer o conceito real da Bíblia. Eu manipulo você e eu coloco você em regra, porque você é o povo que eu governo e é você que vai me fazer rei. Principalmente pessoas que foram fracassados em liderança. Pessoas que tiveram fracasso em liderança, eles abrem uma igreja. E eu não estou falando todos, gente, porque tem pessoas que têm chamada para isso. Graças a Deus, na minha vida, o que me ajudou muito foi os pastores. São homens de Deus que mudam a nossa vida. Mas eu estou falando de pessoas oportunistas. Perfeito. E o mestre Jacques tem muito conhecimento sobre essa questão da antiguidade, né, do passado. Como que era essa questão dos padres, dos reis, sacerdotes, detinham o poder dessas cidades e eles ditavam a regra. Que você consegue ilustrar bem desse conhecimento? É bom porque a gente aprende, né? Eu acho que quando tu tá numa mesa onde tu é o menor, tu acaba entendendo que aqui é o ambiente. Essa é a modéstia, né, doutor? Porque, na verdade, você tem um conhecimento incrível, você é um cara que é uma biblioteca ambulante, né? Eu acho que cada um tem uma profundidade e um conhecimento. Você é um cara, se eu quiser saber dos bons filmes, dos bons livros, como você falou agora, das histórias, eu tenho que procurar você. Bom, obrigado. Olha que colocação interessante, tu falou uma coisa muito certa e eu vou fazer algo que é importante para todos vocês, entendam agora esse aspecto. Nós estamos falando sobre a massa de manobra e nós estamos falando sobre um grupo sendo dominado por um governo, seja ele um governo como o próprio Jaziel trouxe, aquele governo do bode, o governo da esquerda, a massa de manobra, igual que Montesquieu fala no seu livro O Pequeno Príncipe, né? O Príncipe, onde ele fala sobre a massa de manobra, e John Rawls vai falar sobre a política e o governo. Maquiavel também, né? Maquiavel também vai falar sobre isso e vai trazer mais ainda um elemento que a gente chama que é o quê? Que é o governo sobre a educação. E aí, vamos falar um pouco de história, vamos entender uma coisa só. Eu vejo, Eclesiastes fala, o grande Salomão, o rei Salomão fala, eu vejo escravos andando a cavalos como se príncipe fosse e príncipe andando a pé como se escravo fosse. Ou seja, a falta de posicionamento, a falta de entendimento e a falta de coragem faz você ficar no seu mundo, faz você sendo a massa de manobra. E aí eu vou trazer um dado que é da Lisa Feldman, ela é uma doutora em Harvard e ela trabalha com a neuroplasticidade e ela diz o seguinte, as emoções, elas estão muito mais ligadas nas suas crenças, nas suas verdades, do que nos seus próprios comportamentos. Ou seja, Sandler, para a gente entender a história, Sandler fez uma pesquisa de política na época para saber quem você votaria. E lembra que a sociedade ela tem um ciclo, e esse ciclo ele vai mudando. Então eu vou perguntar pro Jaziel quem que ele votaria. Ele digamos que ele votaria pro B. Vou
perguntar para o Lacerda, ele votaria para o C, para o Anderson, para o B. Ou seja, todos nós temos um voto. Só que se eu faço isso publicamente e registro isso publicamente, e eu vejo uma massa votando numa só pessoa, eu vou me otimizar, me ocultar das minhas verdades e das minhas decisões. E agora eu vou compartilhar a verdade dele e vou tomar a verdade dele. Por quê? Porque eu fui guiado, direcionado. Me parece errado. Até tu vai ver algumas testes sociais, onde as pessoas estão no elevador, tocam uma música, elas abaixam, aí quem entra começa a baixar. Ou seja, porque ela entende que aquela massa eu tenho que comportar, fazer aquele comportamento social. E se nós estudarmos agora a história, como tu falou, né? No tempo de Cristo, e aí a gente vai falar nessa época onde estava sendo difundido e a igreja romana não tinha uma religião dominante, ela associava-se com os gregos, com seus 35 milhões de deuses, associava com parte dos egípcios, associava com parte até do judaísmo. Tu vai ver alguns nomes sendo citados na Bíblia como convertido ao judaísmo, mas elas não tinham uma religião que pudesse falar que esta é a nossa religião. Uma religião nacional, né, doutor? Perfeito, isso, uma religião mesmo, como o judaísmo é para os judeus, como o Islã é para os muçulmanos, enfim. E ela não tinha isso. Com o advento do crescimento do cristianismo, olha bem, eles viram uma oportunidade, precisavam impor algumas situações, e naquela época eles começaram a potencializar, interpretar de forma diferente aquilo que era um crescimento. Então, se tu falou do Atos, né? Eu vivo Atos. Para que eu haja um avivamento, primeiro há um quebrantamento. Arrependimento. Perfeito. Eu vou ter que me arrepender e me quebrantar. Segundo, vem uma transferência de riqueza. Eu tenho que transferir essa riqueza. Aí vem o avivamento. O que aconteceu em Atos? As pessoas iam até os apóstolos, entregavam suas terras, seus tesouros para que a igreja crescesse. A igreja em si recebeu aquela informação e interpretou e falou o seguinte: para que haja um crescimento espiritual tem que ter uma indulgência. Ou seja, a mais vontade para o reino, o pobre, do que o rico. Agora vem o código, doutor. Código. Pega, anota aí. Olha bem, quando Cristo, quando Yeshua estava na cruz, quem é dos apóstolos que estava com ele? Foi João, né? Somente João. Todos eles não estavam, correto? E as mulheres, que as mulheres são guerreiras. Né? Vamos botar apóstolos. Os apóstolos eram João. Lembra que ele foi condenado por um crime que ele não cometeu e a cidade de Jerusalém estava movimentada. Uhum. Ou seja, os apóstolos dispersaram porque poderiam ser mortos, perfeito? Quem foi os corajosos que foi até Pôncio Pilatos e pegou o corpo de Cristo? A Bíblia vai falar sobre o rico, José de Arimateia. Rico. Que era um homem rico. E a Bíblia vai falar sobre Nicodemos. Também. E a Bíblia diz no capítulo 8 de Marcos que as mulheres do império eram quem financiavam o trabalho de Jesus. Perfeito. Eu quero que a gente se toque nesse ponto. Ele era amigo, a Bíblia vai falar que ele era amigo de Cristo. Ele era amigo de Cristo. E ele tinha muita influência na sociedade naquela época. E para que Pôncio Pilatos atendesse ele, só existia dois homens que ele... Existia três, na verdade. Primeiro, ele atendia quem era da Roma e que tinha esse cargo e tinha um documento para ser atendido. Segundo, era o próprio Sinédrio, por causa da responsabilidade daquela cidade. Era o poder religioso. Que era o poder religioso. E terceiro, seriam pessoas que influenciam dentro de uma sociedade. Então, assim, ó, se o próprio Cristo numerou essa parte, fez questão de colocar ali, e nós estamos falando sobre essa parte de eu vejo príncipes andando a pé como se escravo. A falta de posicionamento, a falta de informação, a falta de conhecimento fez que aquelas raízes do passado a gente impôsse e colocasse como uma figura somente de governo. E a gente esqueceu que lá em Lucas fala que a lei dos profetas, ou seja, o acesso a Deus, se cumpriu e se externou, se dissipou na minha vinda. Agora você tem livre acesso. Você é dado como sacerdote. Agora eu consigo falar como eu falava com Moisés, Abraão, Isaac, contigo. O que eu vejo dos empresários é isso. Quando eles estão lá fora, pessoal, e Anderson, se coloca nisso e eu quero que tu me interrompa se eu estou falando alguma besteira. Aquele empresário que
buscava conhecimento, buscava informação, estava se atualizando, estava indo, aceita Cristo, tinha uma vida totalmente disfuncional, aceitou a Cristo, começou a ir para a igreja. O que ele recebia de influência? Isso eu ouvi de uma pessoa, tá? O que ele recebia de influência? Logo Cristo voltará. A vinda de Cristo é falada desde quando ele morreu, quando ele subiu aos céus há 2024 anos atrás. Sim. O amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Isso. O amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. O pobre, a mais no reino do céu. A mais humildade no pobre do que no rico. Olha, tem que tomar cuidado com o orgulho que o dinheiro traz, o Deus do mamão. Ou seja, foi colocando classificações sobre a tua riqueza, sobre o teu dinheiro. Foi demonizando o dinheiro. Perfeito. Que tu foi pensando assim, cara, ok, então vou ficar assim. Ser pobre. E as pessoas, e lembra que tem 3 coisas que definem você, pessoal. Ambiente, pessoas e informações. Perfeito. E as pessoas que você estava dentro desse ambiente, uma troca de carro, alguma situação disso, foi colocando você com outros olhos. E falou assim, olha, por que você não pegou esse dinheiro, não investe em tal lugar? Por que não fez isso? Por que não faz uma oferta? Por que não faz... Ou seja, ela foi impondo situações para ti. E esse é o grande problema, porque Cristo em nenhum momento impôs algo. Ele trouxe a liberdade para nós. E aí vem como você está e aqui vai ser transformado. Mas Cristo não converteu a sua inteligência, Cristo não converteu os seus hormônios, é verdade. Suas habilidades. Suas habilidades, ele potencializou, ele trouxe unção para você. Perfeito. Então assim, vamos lá. O fato de a gente estar na manada, eu vou trazer 3 dados importantíssimos. Primeiro dado, o caso de Virginia e Oliver Pern, que o que aconteceu? Quando a igreja foi convidada nos Estados Unidos para fazer a apreciação de amigos curi, amigo da lei, para saber se aquele julgamento tinha a ver com algumas mudanças religiosas ou não, a igreja falou assim, não, isso não me serve, porque a justiça do homem não é a justiça de Deus. Uhum. Não, meu amigo, sim. Cristo, quando falou o seguinte, o que está ali na moeda? É o símbolo romano de César, o que é de César. Então, ele quis dizer que existe sim um governo e que vocês têm autoridade sobre ele e vocês têm o posicionamento sobre isso. A igreja recuou. Aí o que aconteceu? Foi um dos maiores julgamentos. Ele fez uma pergunta, eu faço a pergunta para você. Família é amor? Família é amor? Aí você deve estar pensando, sim, família é amor. Não. A Bíblia fala que família é homem e mulher. O amor é o núcleo. E por essa palavra, família e amor, foi aprovado todos os relacionamentos. Porque todo amor é dado como uma família, não importa o gênero. Então são posições que nós que somos da igreja precisamos tomar para ter esse cuidado. Nós tivemos um julgamento agora da descriminalização do porte, do usuário. Então, a falta de posicionamento, a falta de príncipes ocupando seus lugares, falta isso. Falta que pessoas como escravos assumindo situações e influenciando, ao ponto de tu não conseguir dar ordem e comando dentro dos teus negócios. E assim, a igreja foi extremamente influente. E aqui eu não vou falar somente de uma igreja só, mas eu vou falar como um reino. E nós recebemos, sim, uma herança que não é uma herança abençoada, é uma herança maldita, sobre como a gente vê a perspecção de conhecimento, como a gente vê a perspecção da sociedade e a ciência. A gente chegou a um tempo que a ciência era dada como um inimigo mortal, como um inimigo de Deus. Muitas pessoas morreram por isso. Isso. E a ciência é de Deus. A ciência, quem inventou é Deus. A ciência, a energia, a força, o elemento da terra, tudo isso vem de Deus. A tua ideia, o carro, a internet. Porque se surgiu da mente do homem, quem foi o criador? Quem criou o homem? Tudo que sai de mim não é meu. Não é meu. Tudo que sai, independente se eu sou filho ou criatura, tudo que sai de mim não é meu. Então, sim, por fato dessa influência de governo, onde a gente impôs uma liderança única, uma dinastia, uma ditadura, uma tirania, um socialismo, onde a gente pôs uma liderança única, um governo único, uma lei única, um progresso único, uma influência de música única, eu consigo taxar a minha sociedade e eu influencio, tá? Eu influencio não só a massa menor,
né? Que na massa do pão a gente pode fazer os bolinhos, mas pode fazer os pães. Mas a gente também influencia a massa que a gente costuma dizer que é a grande também. Por quê? Porque não se libertou a sua mente. Por isso que Paulo fala sobre a metanoia, mudança de mente. Mudança de mente parece loucura, mas mudança de mente é tu quebrar todos os estigmas, tudo aquilo que te prende, toda a tua crença, tudo aquilo que tu entende como verdade. Lembra? Nossos pais falam o seguinte, não fala com estranho porque ele pode te pegar. Não pega o dinheiro na mão porque ele é sujo. Aí tu chega para um congresso, para uma palestra, para uma imersão. Tem um monte de gente estranha. Qual que é a tua reação? Ficar quieto? Porque eu não posso falar com estranho. É um dos maiores medos do ser humano, falar em público. Aí, de repente, tem uma oportunidade de crescimento, de estruturação, que tu possa potencializar a tua empresa. Aí tu fala o seguinte, não, mas, cara, se eu for aí, vou precisar disso, eu tenho medo. Por quê? Porque tu teve informações, pessoas e ambientes que não te agregaram e não te levantaram. Deixa eu fazer uma contribuição. Claro. Logo que eu me converti, o que eu escutava muito? O mundo já é do maligno. Né? O que é o mundo? O mundo já é do maligno. Então, cara, fica aqui dentro das quatro paredes, que aqui você está seguro. Aqui você vai ser cheio de Deus. Aqui dentro das quatro paredes da igreja, você não peca, você não vai errar. Você vai ser ministrado. Uau, aqui dentro é uma atmosfera, uma energia, algo poderoso. Só que eu via isso muito falar, sabe? Que, cara, não, cuidado com o mundo. O mundo, ele vai te levar para lugares pecaminosos. O mundo, ele vai te levar para lugares aonde... Não se mistura. Oi? Não se mistura. Não se mistura. Cuidado, cara, porque lá você vai ser levado para um lugar onde não é legal. Porque o mundo já é do maligno. Lá o maligno está dominando. Lá o dinheiro é sujo. Lá é corrupção. Cuidado, não entra na política que você vai se corromper. Não entra em lugares... Porque se você tiver muito dinheiro, você vai deixar de vir na igreja, porque você vai para o cinema, você vai viajar, você vai... Cuidado, porque o mundo já é do maligno. Só que a gente esquece de outros versículos. A gente pega um versículo isolado e toma como verdade. E a gente esquece de... Igual o mestre falou de... João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e eu não vou amar. Sobre a renovação da mente. Todo poder foi me dado. Jesus, quando ressuscitou, falou: todo poder foi me dado no céu e na terra. Tá tudo dominado. Aquele funk. Foi mais ou menos isso. Tá dominado, tá tudo dominado. E eu vos envio para que você continue o que eu fiz. E o que fala em Romanos? Não vos conformeis com este mundo. Romano 12:2. Romano 12:2. Não vos conformeis com esse mundo. Ok, fechou. O mundo já é do maligno. O mundo já é do diabo. Ok, mas eu não posso me conformar com isso. Não é para me sentar num banco de uma igreja, ficar ouvindo alguém ministrar e ser cheio do Espírito Santo ali, ser cheio de Deus ali, e me conformar com o mundo que já é do maligno. Não, eu tenho que... não vos conformeis com esse mundo. É o quê? É serem conformado com a injustiça. É serem conformado com pessoas ruins ganhando muito dinheiro e eu que sou uma pessoa boa não ganhando, não podendo fazer diferença. Não, eu preciso ser inconformado com esse mundo. E transformar pelo quê? Pela renovação da mente. Mas sabe deixar o que acontece? Deixar Cristo renovar a nossa mente. Anderson, o maior impedimento da renovação da mente de um cristão são os seus líderes. Porque os líderes não querem que você voe. Muitos líderes, não estou falando de todos os líderes, eu estou falando de líderes que não foram vocacionados para o ministério, que são oportunistas, que querem governar sobre as pessoas simples. Eu estou dizendo que esses caras, essas mulheres, são o maior impedimento da evolução da igreja. Por quê? Perfeito. Porque eles, para dominar... Eu preciso fazer o quê? Qual que é o primeiro princípio para dominar? Eu preciso impor a minha crença. Perfeito. 2 ferramentas, se você quiser ditador, eu vou ensinar você a ser um ditador. 2 ferramentas para você se tornar um ditador. 2 ferramentas para você se tornar ditador. Pega a chave. Primeiro, medo. Segundo, culpa. Se você quiser ser um ditador...
se você quiser impor as suas ideias, se você quiser manipular pessoas, se você quiser submeter um grupo àquilo que você acredita, você precisa usar essas duas ferramentas, medo e culpa. Eu atendo empresários, muitos empresários, que só não conseguem fluir na vida e nos negócios por medo e culpa. Será que quando eu ganhar muito dinheiro eu vou continuar fiel? Será que quando eu ganhar muito dinheiro eu não vou pecar? Será que se eu não ampliar o meu negócio eu não vou ficar orgulhoso? Essa culpa e esse medo é imposto pelo ditador, que são os líderes religiosos, e daí vocês estão vendo os escândalos que estão acontecendo. Eu estou no mundo cristão desde que eu nasci. Eu ia para a vigília com a minha mãe e dormia no pé dela no banco. Então eu já nasci, eu sei o que eu estou falando, eu vivi, eu sou ministro, eu fui levado ao ministério, eu participei de reuniões, eu participei de diretoria de igreja, e eu sei o que eu estou falando. São verdadeiros ditadores que não têm interesse que você evolua no seu conhecimento. Por isso que eles criticam coach. Pastor que critica coach. Exatamente. Por que eles criticam coach? Porque o coach vai levar você a um outro nível de conhecimento que eles não têm e eles não querem, não é interessante para eles. Porque a hora que você descobrir quem você é, ninguém mais vai controlar você. E não é interessante para o governo, não é interessante para o ditador. Uau. Não é interessante que você expanda a sua consciência. Nossa. Eu fui praticamente expulso de uma igreja porque eu fui ensinar as pessoas que elas são energia. Ah, ele é herege, ele é espírita, ele é do capeta. Eu era ministro da igreja. Mas eu comecei a querer despertar a mentalidade das pessoas. Se você perceber lá em Gênesis, cara, eu acredito muito nisso, que Deus fez Adão, Deus fez Eva, soprou o Espírito, soprou a energia sobre eles, e eles eram homens, era um homem e uma mulher, nus, eles estavam nus, só que eles tinham tanta energia em volta deles que eles não viam nudez. E quando eles comeram da maçã, a energia sumiu e você tá nu, você tá nu. Eles é como se fosse um ser muito mais espiritual, muito mais cheio de energia, que eu não conseguia ver a nudez do outro. Olha Mas só. o interessante é que o argumento teológico não era suficiente, eu tive que ir para a ciência. O argumento teológico, eu sou teólogo, não era suficiente, eu tive que ir para a ciência. Então, vamos lá. Tudo que é criado no mundo é criado a partir de átomo. Toda matéria é constituída de átomo. Ciência pura. Se toda matéria é constituída de átomo, o que é átomo? Átomo é a menor partícula de uma matéria. Então, se eu pegar essa mesa que é criado de átomo e for diminuindo ela, diminuindo, chegar à menor partícula dela, o que a ciência agora, com super microscópios, descobriram? Que no núcleo do átomo tem energia. Ou seja, tudo que sustenta a matéria é invisível, é energia. Por isso que a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Por que Isaías diz que toda a terra está cheia da glória de Deus? Porque tudo que Deus criou, ele sustenta pela energia. E o que é a energia? Eles chamam de éter, eles chamam de universo, mente superior, né? Os cientistas. Mas a Bíblia chama de Deus. Só que é o seguinte, como é que o ser humano é criado? De átomo. Então vamos lá, vamos juntar um grupo de átomo. Quando se junta um grupo de átomo, nós temos o quê? Nós temos uma célula. Um grupo de células, nós temos o quê? Uma molécula. Um grupo de moléculas, nós temos o quê? Um órgão. Tecidos. Um grupo de tecido, nós temos o quê? Um órgão. E um grupo de órgãos, nós temos o quê? Um ser humano. Um ser humano. Então, o ser humano é o quê? É um átomo. Mas esses... Eu não vou xingar, não. Esses caras, eles usam uma estratégia de manipulação, fizeram uma reunião com os líderes. O cara manipulador, fez uma reunião com os líderes, e isso é uma das leis, das 48 leis do poder.
elimine completamente o seu inimigo espiritualmente e corte a influência dele. Como eu tinha influência no grupo, ele usou essa lei do poder, e não foi só essa não, usou outras, mas ele não queria que eu despertasse as pessoas. Ele fez uma reunião e ele cortou. Ele tentou usar comigo uma outra lei do poder, que eu não sou bobo, eu não deixei, que era o quê? Descubra o segredo das pessoas para você utilizar. Só que ele falava assim no púlpito: eu fico preocupado com o obreiro que não procura o pastor para contar as suas fraquezas. Quem aqui não peca, né? Só que ele falava uma outra lei do poder, que é o seguinte: conte um segredo seu, mas que não seja... Que não te traga problema. Então ele contava, por exemplo, eu às vezes sou orgulhoso, eu sou muito perfeccionista. Qual que era a ideia dele? Descobrir os seus segredos para quando ele precisar eliminar você completamente, quem for participar da imersão vai aprender a se defender. Eu vou ensinar para você com uma linguagem mais simples como se defender dos manipuladores, dia 6 e 7. E aí, o que ele fez? Ele reuniu o grupo, e eu fazia parte do ministério, e ele falou que eu estava mexendo com espiritismo, que eu estava mexendo com essa coisa de energia, que eu me desviei e que ele ia ter que tomar uma decisão para o bem do corpo de Cristo. E o que ele fez? Ele pegou os líderes levaram para as famílias, os meus amigos que eu almoçava final de semana, famílias que iam na minha casa, que nós viajávamos juntos, começaram a deixar de falar comigo. Porque o manipulador falou: gente, é importante vocês não se misturar com quem mexe com espiritismo, com quem mexe com magia. Então ele realmente conseguiu, ele me anulou até hoje. Eu não tenho contato com ninguém da igreja, eles não querem contato comigo, até hoje. Então são canalhas como esses que manipulam essas mentes fracas e estão lá, a igreja doente. É ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é adultério, porque nessa igreja tinha um grupo de missionário que era, um pegava o outro sempre. Era a prostituição, adultério, uns eram defendidos, outros não. Sabe por quê? Porque esse é um império humano de poder, não é um império espiritual. E tem muitas pessoas que estão frustradas hoje porque falta conhecimento. Deus falou, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E eu tenho como missão de vida despertar essas pessoas para não serem mais massa de manobra. E não é só de pastores oportunistas, é do próprio governo totalitário que dá soma para você. Se você não sabe o que é soma, você vai precisar ler o livro do Mundo Mágico lá. Eu esqueci agora, eu vou falar para vocês. Depois eu vou falar para vocês sobre esse livro. Ô mestre, eu quero aproveitar a tua fala e colocar uma situação bem pontual e bem importante na questão do conhecimento em si e nessa questão de evolução e principalmente no aspecto dos negócios, né? Eu vou usar esse aspecto, eu vou usar ilustrativamente o que a gente está vivenciando aqui, tá? Ilustrativamente, olha bem, vou ilustrar. Todos os negócios, tá? Todos os negócios, todos os governos, tudo aquilo que a gente coloca como autoridade, como comando, como direção, todo ele, que existe somente uma decisão, eu sou a decisão máxima, e aí a gente vai ver pela justiça, tem o juiz que julga, ele é um só, mas eu tenho o tribunal que são um grupo, uma câmara. Eu tenho um juiz que julga, mas eu tenho o conselho, o STJ, o STF, que são uma câmara. Olha bem. Eu tenho uma empresa onde tem a formação de sociedade, onde há uma formação do SA, mas eu tenho um concílio. Pega bem isso aqui. Então nós estamos falando de comando onde um só deu a decisão dele e o veredito. E não tinha para ninguém para recorrer. Mas todos os lugares, todos os negócios que eu observo, não só negócios profissionais, mas negócios também eclesiásticos, onde tem uma igreja que envolve um conselho, onde o conselho decide, onde leva isso para o conselho vai verificar, vai analisar. Um negócio, eu tenho uma sociedade, eu sou um empresário individual, mas eu tenho conselheiros. Na multidão de conselhos há bom êxito.
eu tenho conselheiros para decidir pontos importantíssimos. Geralmente, eu não estou querendo aqui colocar 100%, mas geralmente a decisão é mais coerente. E lembra que Cristo, quando fez a cura daquele cego, que ele falou assim, olha, eu ainda não estou conseguindo ver, eu vejo como árvore, Cristo. Não, vem cá. Você precisa ter uma visão exata. E o grande problema do ser humano é esse. Porque a gente é comandado, olha bem, quando eu nasço, quando eu sou criança, tenho lá a formação, sou cuidado para minha mãe e para meu pai, eu não tenho as minhas decisões. A minha mãe vai escolher a roupa que eu tenho que vestir, o penteado que eu tenho que usar, ou seja, parece a criança totalmente colocada no gosto dos meus pais. Logo em seguida eu vou para uma escola, eu sou alfabetizado, eu tenho que decidir a matéria. Não, a matéria quem decide é o professor, eu tenho que estudar aquilo. Logo eu vou para o trabalho, logo eu vou para a universidade. Nós somos colocados sempre em comandos diretivos, mas ninguém chegou e falou assim, tipo, vamos trabalhar a escola do amanhã, vamos trabalhar com as emoções dessa criança, como o Japão faz, como a Europa faz, como algumas escolas no Brasil estão fazendo. Em vez da gente falar de física, química, biologia, vamos entender a mente dessa pessoa, vamos estudar qual é o comportamento, vamos quebrar essas crenças limitantes, vamos investir em terapias, como as grandes empresas estão fazendo lá nos benefícios. Uma empresa de comércio exterior colocou lá, benefício, salário, uniodonto e terapia, entendendo isso como um benefício. Então, o que eu quero dizer agora é isso. Tenha-se mesas de conselhos, tenha-se mesas que tu possa decidir em grupo. Com certeza, a decisão vai ser mais assertiva e nós vamos tirar e afastar a famosa leviandade nos julgamentos. Até Deus, quando foi criar o mundo, ele não criou sozinho. Deus tem o poder de criar todas as coisas, mas Deus esse é um princípio eterno. Deus não quis fazer sozinho. Aí sabe o que Deus diz? Façamos. Mas quando eu quero fazer sozinho, eu saio do façamos para o fascismo. Pegou? Boa. Boa. Quando eu quero fazer sozinho, eu saio do façamos para o fascismo. Então tem muitos líderes políticos, líderes de família. Gente, eu sou terapeuta também, eu atendo narcisista e manipulador. Gente, eles acabam com a família, acabam com as mulheres, acabam com a empresa. E tem muito deles dentro do meio da igreja, narcisista e manipulador. E a gente está vendo aí o que está acontecendo. Tem gente vendendo igreja aí como se fosse franquia. Entendeu? Então, esse tipo de gente tem que ser desmascarado. E se você for inteligente, invista em conhecimento, para de receber conhecimento gratuito, porque tudo que é de graça, tudo não, mas a maioria das coisas que é de graça tem um preço por trás. Vamos fazer uma semana de um curso gratuito. Vão vender alguma coisa para você. Nós estamos fazendo uma semana de live. Por quê? Nós vamos fazer a imersão. Então, tudo que é gratuito tem um preço por trás. Aqui nós não cobramos nada. Tá bom. Tá bom que você não vai cobrar nada. Entendeu? Então as pessoas precisam despertar. Então nós temos uma imersão dia 6 e 7, que é o tema do nosso podcast. Quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Você vai aprender de tributos, você vai aprender sobre como construir, como fazer a gestão da tua empresa. Antes estaremos lá. Eu vou ensinar você como lidar com narcisista, manipulador, pessoas arrogantes, pessoas dentro da sua equipe que querem tomar a sua liderança e você não sabe o que fazer porque elas são muito boas, porque elas sabem fazer a coisa e você tá vivendo por elas. A sua empresa está na mão delas. Então você é o líder na nomenclatura, mas quem está liderando é aquela pessoa que você acha muito boa, mas que tem interesse pessoal. Ele não está interessado na sua empresa, no seu negócio. Então a gente vai desmascarar e ensinar você, empresário, a se impor sem ser ditador. Porque Jesus, quando precisou, ele pegou o chicote
E ele falou, na casa do meu pai não é casa de ladrão, não é casa para roubo. Pegou o chicote e... Mas não era Jesus o amoroso, o 100% amor? Jesus é amor, assim como Deus, mas ele é justiça. Eu costumo dizer o seguinte, o empresário hoje, principalmente cristão, com as crenças que recebem, porque o teu pastor, o teu líder, ele pode ter uma expertise em teologia, mas talvez não conhece de negócios. Então você tem que procurar alguém que conhece de negócios. Porque ele vai orar por você, vai dizer que é o capeta. Você vai dizer assim, eu tô com um turnover gigante na empresa. Eu tô com um problema de liderança na empresa. Eu não consigo cumprir a meta da empresa. O que o pastor, se não tiver conhecimento de negócio, ele vai falar para você? Quem que tá fazendo isso com você? O capiroto. Capeta. Aí o capiroto fala assim, eu? O cara não sabe o que é gestão. O cara não sabe o que é planejamento estratégico. O cara não sabe o que é planilhar os custos. Cultura. O que é cultura organizacional. Como é que a culpa é minha? E aí, ora e não acontece? Nada. Por quê? Não tem a ver com o mundo espiritual. Só que quem vai ensinar isso para você? Então, nós estamos nos levantando, aqui no podcast Quando Eu Mudo, Tudo Muda, nós estamos criando eventos justamente para expandir a sua consciência e entender que a vida é espírito, é energia sim, é numerologia sim, é psicologia sim, porque você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Você é um espírito que tem uma alma, uma mente e habita em um corpo. Então você precisa trabalhar essas 3 áreas, a fisiologia, o seu emocional e a sua relação com Deus e com o Espírito Santo. Por isso que quando Paulo diz sobre sacrifício, sobre relacionamento com Deus, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, relacionado ao quê? A filosofia social, as crenças sociais, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, o lindo desse discurso de Paulo é que ele diz o seguinte, para que saibais. Então veja que o conhecimento depende de quê? De uma mudança de mentalidade. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais. Aí aqui, gente, olha a chave, olha o código. Ele fala de 3 níveis de conhecimento. 3 níveis que só vai acontecer se a sua mentalidade mudar. Ele fala a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala boa vontade de Deus, interpretação minha, Jazielana, é a sua fisiologia. O que Deus quer? Que você viva, porque ele criou toda a natureza para que você viva e dê continuidade à vida. Então, a boa vontade de Deus é que você esteja vivo. E desfrute. E desfrute. Agora, essa não é a completa vontade de Deus, que você tenha uma boa saúde. Deus quer mais para você. Aí vem a agradável vontade de Deus, que é o quê? Equilíbrio emocional. Porque tem muitas pessoas que têm uma boa fisiologia, mas é totalmente desequilibrado emocionalmente. É um corpo lindo, é um corpo perfeito, é um corpo musculoso, mas a mentalidade é de criança. Não sabe lidar com conflitos, não sabe lidar com rejeição, não sabe lidar com obstáculos, não sabe lidar com conflito. Então, por isso que é agradável. Então, Paulo diz assim, se a sua mentalidade mudar, se acontecer um reset na sua mentalidade, você vai entender como viver agradavelmente, fisiologicamente diante de Deus. Você vai entender como é importante para Deus o seu equilíbrio emocional. Como é importante para Deus o seu equilíbrio emocional. Só que essa é a boa, agradável, mas a perfeita vontade de Deus é que as pessoas não entendem. Porque tem pessoas que vão para a academia, que comem de forma saudável, que bebem bastante água. Tem pessoas que vai no terapeuta, faz curso, faz mentoria, trabalha o seu emocional,
mas falta algo no coração, um vazio na alma. Tem pessoas, Anderson, que são pessoas inteligentíssimas, têm uma boa mente, têm uma boa fisiologia, como eu falei, se alimenta bem, mas parece que falta alguma coisa no coração. É o que Paulo está dizendo. Essa é a perfeita vontade de Deus. Qual que é a perfeita vontade de Deus? Que você ative a sua espiritualidade. O que é a sua espiritualidade? O amor incondicional, porque o amor muda tudo. O amor influencia as suas emoções, que influencia a sua fisiologia. Então a gente precisa olhar a pirâmide do jeito certo. Então é primeiro Deus, primeiro a revolução espiritual, para depois influenciar na emocional e, consequentemente, isso resulta em uma fisiologia saudável. Por quê? Quem come muito? Pessoas que têm ansiedade. Ansiedade é o quê? Um desequilíbrio da alma. E a desequilíbrio da alma tem a ver com o quê? Com a falta de relacionamento com Deus. Por isso que na imersão de Quando Eu Mudo Todo Mundo, dia 6 e 7 de julho, nós vamos trabalhar as 3 áreas. A boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Tem a ver com o quê? Mudança de mindset. Muito bom. Muito bom. E falando ali sobre essa mudança de mentalidade, né? Não vos conformeis com este mundo. O mundo já é do maligno. Olha só que interessante. Estava refletindo aqui, pensando sobre como Jesus foi intencional em vir naquela época, né? Onde os romanos dominavam praticamente boa parte do planeta. O planeta inteiro, né? Era o maior império, né? Praticamente o império mundial. Mundial. Quando Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, tu és pedra e sobre ti eu construirei a minha igreja. Essa palavra igreja é a palavra eclésia. Eclésia, que vem do derivado eclesia. E o que é eclesia? Eclesia os romanos usavam para, quando eles dominavam um determinado local, país, eles iam lá e montavam a eclesia. Aí o que é eclesia? Eram pessoas de Roma que eram responsáveis em implantar a cultura, implantar a língua e os costumes romanos. Não tem aquelas as coisas do romano. Era como se fosse a Câmara de Vereadores. Isso. Eles montavam a eclesia dentro, a eclésia dentro desses países. E aí, então, eles eram responsáveis em difundir a cultura romana. Eles eram responsáveis em difundir a língua, todo o arsenal romano ali dentro. E quando Jesus olha para Pedro e fala assim: você vai ser minha eclesia, era para ser feito isso, para que as igrejas chegassem nos lugares, nas cidades, nos países, nos bairros e implantasse a cultura de um reino. A igreja ser responsável em estar ali dentro daquele bairro e difundir a língua, os costumes, os valores do reino dos céus. Então, esse é o verdadeiro papel da igreja. Por isso que eu cresci olhando de uma forma diferente, de ficar na igreja, eu não posso me contaminar com o mundo, mas é o contrário. A eclésia é isso, é pegar o que Jesus traz para a terra e difundir, traz do céu para a terra e difundir isso para as pessoas. E trazer essa cultura do reino. Aonde, Anderson? Aonde? Nas 7 esferas da sociedade. No esporte, na cultura, no lazer, no business, nos esportes. Na mídia, na educação, na política, em todas as 7 esferas da sociedade. Então, eu e você que está aqui nos ouvindo, nós precisamos entender isso, que nós fazemos parte da eclésia, dessa responsabilidade de trazer aquilo que o reino dos céus tem para a terra. Gente, olha, foi maravilhoso, passou tão rápido. Isso é muito legal. Né? Deixa eu só fazer um apontamento, eu sei que aí está bem rápido. A questão, eu quero só dizer uma verdade sobre estratégia. Deus sempre age com estratégia. E olha que interessante. Em tempos, a gente tem que acompanhar essa fase e essa forma de estratégia que Deus age. E uma das coisas que a gente está vendo é a educação. Nós temos uma cultura, e eu vou falar, de esquerda.
A gente aprende Frederick Engels, a gente aprende Hans Kelsen, a gente aprende Karl Marx, ou seja, nós estamos pegando ideias e ideologias de esquerda e introduzindo isso dentro das nossas escolas. Faculdades, escolas. Deus age em tempo estratégia. E lembra que Paulo e Apolo, ele fala assim, um planta, o outro vai lá, e quem rega é o Espírito Santo? É uma forma de estratégia. Porque para uns Deus vai chamar para a igreja. Olha bem o que eu vou dizer agora. Para a igreja, mas para outros Deus vai chamar para negócios. Quando você diz sacerdócio, né? Sacerdócio, interno, né? Isso. É a organização interna. Perfeito. Para uns, Deus vai chamar para o sacerdócio. E vai dizer o seguinte, olha, aqui é a tua função e eu vou mandar o Anderson lá para a China, para Dubai, para um país que não é cristão, e ele vai implantar a minha palavra lá e tu vai lá e vai cuidar. Ele vai implantar a Max Life lá. Isso. Vai implantar, vai levar a cultura do reino. Vai implantar a Max Life. Vai fazer negócio com a China porque a igreja não conseguiria ir até onde eles estão. Mas o Anderson pode, pelo negócio dele, para aquilo que Deus entregou na mão dele. E vai implantar lá. E implantando lá com a cultura, lembra que até tem uma frase do padre Francisco de Assis que ele fala que o teu evangelho fale mais alto que as tuas palavras através das tuas ações. Ou seja, implantando a cultura, as pessoas vão olhar, vão observar e vão dizer o seguinte, existe algo diferente, aí entra o relacionamento e responsabilidade que o mestre falou, o mestre Jaziel. Perfeito. Existe algo diferente na vida do Anderson, desse empresário, e eu quero saber. E aí você é compelido, você é trazido dentro do universo do reino física e espiritualmente. Perfeito. Você, estrategicamente, você vai e inclui. Aí o que eu quero dizer com isso? Assim como o mundo, assim como nossos adversários têm implantado, têm gerado dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas, têm tirado a nossa atenção através de distrações, através do medo, através da ansiedade, assim como o mundo tem feito estrategicamente através de redes sociais, por que nós, homens e mulheres de Deus, não podemos influenciar da mesma forma, usando os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas? E sabe o que mais é importante, sabe o que mais é legal em tudo isso? É quando se abre a sua mente, é quando tu abre os olhos. Lembra de Paulo? Paulo, na verdade, não ficou cego depois. Ele era cego perseguindo a igreja. Ele já era cego. Ele era cego espiritualmente. Ideologicamente, ele era cego. Isso. Ele era cego espiritualmente. Mas quando Deus falou o seguinte, você vai entender no físico para compreender no espírito. Uau. Então Deus foi lá e pá! Cegou ele durante 3 dias. E quem é que foi lá conduzir Paulo para isso? O ministério de Paulo não estava resumindo naquele que estava direcionando ele. Ele só tinha o dever de levar Paulo a mais próximo do relacionamento de Cristo. E depois Paulo potencializou. E foi um dos maiores missionários para os gentios. Então, assim, pessoal, só para resumir, os negócios trabalham com estratégia, gestão, organização e ferramentas. Tudo tem a ver com pessoas, seja você que trabalha com produto ou serviço, sempre vai existir pessoas, mas você tem que entender como que você vai gerir esse negócio, através de estratégias, ferramentas e gestão. Não tem como. Então assim, no dia 6 e 7, nós promoveremos um grande evento onde a gente vai trabalhar em todas as áreas. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E você é o nosso convidado. Não perca essa oportunidade. E aí você pode, para a gente finalizar, né? Você pode perguntar assim, o que vocês têm de diferencial? Gente, as nossas ferramentas, elas têm um diferencial porque ela tem uma revelação do céu. Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui. 3 estratégias de Jesus para implementar o seu empreendimento. Pega essa aqui que é de graça. Essa aqui é de graça. Primeiro, externar. O que você ouve em segredo, fala em cima dos telhados. Então Jesus falou assim, eu preciso que as pessoas falem de mim em todos os lugares. Então ele escolheu 12, depois 70 e vai e anuncia, vai de 2 em 2. Para a gente finalizar aqui, vai de 2 em 2. Então, primeiro, externar. Você precisa externar o seu negócio.
Se você é um profissional liberal, você precisa externar o seu conhecimento e a sua habilidade. Foi o que Jesus fez. Jesus primeiro se preocupou em criar uma equipe e depois enviou de 2 em 2 para externar o seu conhecimento. E ele disse, pregue, fale a todo mundo. Isso fala do marketing. Segundo, expandir. São 3 E. Peguei com você, Anderson. 7T. Falei, vou ter que inventar alguma coisa. Aí eu inventei os 3 E. Eu acho que foi eu que inventei. Expandir. Jesus falou assim, ó. Vocês vão ensinar primeiro em Jerusalém, local. Judéia, municípios. Samaria, estados. Até os confins da terra. Expansão. A mentalidade de Jesus é diferente da mentalidade de alguns empresários, principalmente cristãos. Jesus entendia que ele não precisava estar em todos os seus negócios. Ele precisava de homens capacitados para gerir esses negócios nessas regiões. Eu não preciso... O dono da van, ele é propriedade de todas as Avans, que só aqui entre Balneário e Itajaí tem 5. Esse cara gerencia todas essas empresas que tem no Brasil inteiro como? E olha que é uma empresa de múltiplos produtos. Tem tapete, tem eletrodoméstico, tem cama, mesa e banho. Como é que esse cara faz? Ele utilizou a técnica de Jesus, que é a técnica da expansão. É a visão de longo prazo, que é a cultura organizacional que você vai aprender a fazer dia 6 e 7. Terceiro, é estabelecer. Então, Jesus, ele exterioriza o seu negócio, ele expande o seu negócio, ele diz, não adianta crescer muito e não criar uma estrutura. Não adianta criar uma estrutura. Então, para finalizar, expor, expandir e estabelecer são os 3 E's da gestão que você vai aprender mais profundamente dia 6 e 7. Gente, perfeito. Eu vou me despedir aqui. Foi uma alegria poder estar com vocês. Próxima sexta-feira estaremos aqui novamente, ao vivo. E peço que você siga lá no Instagram, QMTMcast, para que você receba mais vídeos, mais informações. E com certeza vai acrescentar na sua vida espiritual e empresarial. Muito bom, pessoal. Obrigado. Obrigado por estar acompanhando até aqui. E esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro de muitos que nós vamos a gente vai estar fazendo aí para você, e tenho certeza que vai ter muito mais conteúdo profundo e incrível. Muito obrigado mais uma vez. Doutor? Isso, obrigado também. Eu acho que esse é o propósito. Entregamos com muita consciência, com muito profissionalismo, e trazemos aqui satisfação daquilo que a gente acredita que é verdade e transformadora. Então, não só nas nossas redes sociais, ali no Instagram, mas também vai ter o canal do YouTube, né, mestre? Qual que é o seu arroba? O meu arroba é interessante. O meu arroba é jax_advogados. O seu arroba... O meu arroba é anderson.meisen, MEISEN. E o meu é @JazielYosef com Y. Gente, um abraço, até a próxima. Um abraço, valeu, fui! Tchau, tchau.